Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Quinta-feira, dia 4 de julho de 2024, independência dos Estados Unidos. E nesta quinta-feira tivemos mais jogos do Brasileirão, 14ª rodada, Série A. E jogando em casa, o Bahia, bora Bahia, minha porreta, bora Bahia, minha porra. Jogou em casa para não deixar o líder descolar contra o Juventude, time bem competitivo do Juventude. Lembrando que nessa fase de Copa América, aonde a dona CBF e mais alguns clubes, né, não quiseram que o campeonato parasse, né, durante a Copa América. Acho que o Juventude foi um dos... Só acho que o Juventude foi um dos times que não queriam que o campeonato parasse, tá? Até porque o Juventude não ia fazer muita diferença, porque o Juventude não teria ninguém convocado. Então, o Juventude seria vantagem continuar o campeonato, até porque alguns times iriam perder jogadores para a Copa América e, de repente, o Juventude poderia levar alguma vantagem nesses jogos. Pelo menos num jogo, o Juventude levou vantagem. Contra o Flamengo, o Juventude ganhou do Flamengo, que naquele jogo tá super desfalcado. O Flamengo perdeu 5 jogadores para a Copa América, além de jogadores contundidos. Então, levou vantagem. O Bahia, sinceramente, eu não sei se o Bahia foi a favor ou contra. Eu sei que em fevereiro, quando alguns clubes assinaram, e na verdade 10 clubes assinaram para parar o campeonato, o Bahia ainda não tinha se posicionado se queria que parasse ou não. Então, eu particularmente eu não sei. Eu sei que em fevereiro, porque eu fiz uma pesquisa, em fevereiro tem até uma reportagem falando do Bahia, o Bahia não tinha se posicionado. Aí eu não sei se o Bahia se posicionou a favor de parar ou contra, ficou em cima do muro, tipo, tanto fez, tanto faz. Então eu não posso falar. Mas, nesse período, né, que a gente falou que os times estão desfalcados, o Juventude conseguiu, pelo menos nesse jogo especificamente contra o líder, ganhar 3 pontos. Mas, obviamente, que você olhando o Campeonato Brasileiro, Bahia e Juventude disputam campeonatos diferentes. O campeonato do Juventude é para somar pontos e permanecer na Série A. E o do Bahia já passamos de 1/3 do campeonato. O Bahia está entre os 4 primeiros já há muitas rodadas. Então o objetivo do Bahia nesse momento não é só uma Libertadores. O objetivo do Bahia é o título. Até porque a distância para o líder do campeonato é muito pouca. E hoje, 14ª rodada, 13ª, 15ª, 16ª, 20ª rodada, você ser o líder tem um aspecto para a torcida legal. Mas para o campeonato, não faz muita diferença. O que faz a diferença é se você for líder com 10 pontos de vantagem para o segundo colocado. Aí é diferente. Agora, uma liderança com 1, 2, 3 pontos de diferença não faz diferença agora. Vai fazer diferença no último jogo. Na 38ª rodada, isso faz diferença. Então, como o campeonato ainda falta 2/3, o que o Bahia tem que fazer é não deixar quem está lá em cima, quem está na primeira colocação, descolar. É ficar coladinho ali o tempo todo. Que da metade não, faltando 1/3 para terminar o campeonato, quando estiver faltando 13 rodadas, 12 rodadas para
acabar o campeonato, está ali a poucos pontos do líder, aí sim, isso vale muito. E assumir a liderança nesse momento, faltando 10 rodadas, 9 rodadas, 8 rodadas, isso sim é importante. Então tem que ser prático. Tem que ser prático. Porque torcida em si, ela não é prática. Ela vive de emoção. Mas um campeonato de 38 rodadas, você tem que ser prático. Prático. E comemorar essas situações de não distanciamento. Então, hoje, o Juventude briga para não cair e o Bahia briga pelo título. E se enfrentaram, mano de campo do Bahia, e deu a lógica, né? Bahia triunfou 2-0 em cima do Juventude. E é sobre esse jogo, sobre o triunfo, sobre a classificação, que a gente vai falar nesse momento. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Bahia, e você, meu amigo torcedor do Juventude, eu peço que vocês curtam, compartilhem, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Rosé com uma grana aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal, beleza? Então vamos lá, galera, para a gente falar sobre essa partida. Bom, primeiramente, deixa eu citar alguns pontos. Cara, eu gosto muito do Gilberto, que está no Juventude hoje, que foi do Bahia, né? O Bahia até bateu palma para ele, gritou seu nome. Cara, mas o Gilberto, ele joga mais deitado do que em pé. O Gilberto não é um cara pequeno, tá? Ele é um cara que tem uma boa estatura, tem um porte físico legal, sabe fazer um pivô, mas para fazer o pivô você tem que estar em pé. O Gilberto, toda hora que os jogadores do Bahia encostavam e ele tinha que fazer a base para ajudar o time, ele se jogava no chão cavando falta. Porra. Sacanagem, né? Tá de sacanagem. Cair tem que ser falta. Porra, porque o jogo vai rolar se você firma o corpo, segura a bola, faz a proteção, distribui para os companheiros, você ajuda mais do que ficar toda hora tentando cavar falta. Então esse é o primeiro ponto. Aqui uma crítica. O Gilberto, porra, joga em pé, irmão. Futebol é em pé. Não é deitado. Né? Esse é um ponto. Segundo ponto, também do Gilberto. Cara, o Gilberto tomou um cartão amarelo imbecil. Cara, ele deu um carrinho, um salto. Será que diabo que ele fez? Sem a menor... Sei lá. Cara, eu não entendi o porquê que ele fez aquilo. Aí tomou um cartão amarelo. Cara, é inacreditável, cara. Inacreditável algumas coisas, mas eu tinha que citar essa situação. Uma outra coisa. O time do Bahia já é um time consolidado, tá? É um time consolidado com seu esquema. Todo mundo sabe. E o Bahia, na minha opinião, ele deu uma diminuída na frequência. E o que eu estou falando? Ele jogou mal. Não. Não tem nada a ver com jogar mal. Eu estou falando de frequência. A frequência o quê? A intensidade. A intensidade do jogo do Bahia deu uma diminuída. Mas, na minha opinião, essa diminuída de intensidade, na minha opinião, é boa, não é ruim.
E aí eu quero que você, meu amigo torcedor do Bahia, entenda o meu ponto de vista. Por quê? Quando você está entendendo o esquema, você fica muito eufórico, né? Para a coisa dar certo, para você entender logo o esquema. Então você acaba acelerando muito o jogo. E essa aceleração cansa o adversário, mas também te cansa. Também te cansa. Você manter uma frequência alta o tempo inteiro, você chega no segundo tempo, 15, 20 minutos do segundo tempo, você também está cansado. E o que acontece com o Bahia? Toda vez, no segundo tempo, tinha que tirar o Everton Ribeiro, tem que tirar o Cauli, tem que fazer substituições, e não é nem pela parte técnica, é pela condição física. E o Bahia, na minha opinião, chegou já no estágio que o Bahia entendeu que não precisa ficar numa frequência alta o tempo inteiro. O Bahia sabe que pela sua qualidade técnica no meio de campo, você pode controlar essa frequência alta e guardar parte do seu gás para você aumentar a frequência no segundo tempo, quando os times estão mais espaçados, principalmente o adversário. Então, essa frequência um pouco mais baixa que eu estou vendo no Bahia, para mim, não prejudica. Para mim, melhora a situação do Bahia do campo. O Bahia, desses 14 jogos, fez todos os jogos bons? Não. Tem alguns jogos que as coisas não andaram, não deram certo, teve mais dificuldade. Isso aí é óbvio, porque os adversários vão estudar o Bahia, sabe das qualidades do Bahia, mas também sabe das dificuldades e vão explorar. Então a tendência é que os jogos para o Bahia sejam cada vez mais difíceis, porque é um time que está sendo estudado. Isso tudo é muito normal. E aí o Bahia, acho que dentro dessa realidade, o Bahia entende que a frequência do jogo tem que ser dosada. E isso eu vejo como positivo. Então, vamos aqui para a classificação. Bom, no mesmo horário que estava jogando Bahia e Juventude, estava jogando o Grêmio e Palmeiras. Né? Um determinado momento, o Grêmio estava ganhando de 2-0 do Palmeiras. Então o Palmeiras estava ficando com 26 pontos e o Bahia estava ganhando Juventude, estava na frente do Palmeiras. Só que o Palmeiras é um time que você não pode desacreditar nunca. De 2017, né? 2017, vamos pegar de 2018 para cá. O Palmeiras vem ganhando título todo ano. Então você não pode desacreditar do Palmeiras nunca. Não pode desdenhar do Palmeiras nunca. Pelo que está sendo aí em todos os jornais, o Palmeiras já tem tudo certo com o Gabriel Barbosa. Definitivamente o Flamengo abre mão do Gabriel Barbosa, entende que o Gabriel Barbosa não é mais útil para o Flamengo. Eu, particularmente, amigo torcedor do Bahia, minha opinião sobre esse assunto rápido, acho que o Gabriel Barbosa se encaixaria no Bahia também. E em relação ao Flamengo, eu acho que o Flamengo não está fazendo pouco caso. Acho que o tempo do Gabriel Barbosa passou no Flamengo por culpa dele. Culpa dele. Porque o Gabriel Barbosa, ele tem que ser o centro das atenções o tempo inteiro. Se ele não for, ele começa a criar problema. Ele sempre foi o centro das atenções desde o Santos. Quando ele foi para a Europa, que ele não foi o centro das atenções, ele criou problema por onde ele passou e voltou para o Brasil. No Flamengo, ele foi centro das atenções durante um bom tempo. Só que parou de jogar bola. O peso da camisa 10 que ele quis vestir ficou muito pesado e ele parou de ser o centro das atenções e começou a arrumar problema. É por isso que eu não sei se seria ideal o Gabriel Barbosa no Bahia, tá? Mas talvez no Bahia ele fosse o centro das atenções, ele renderia, mas parece que ele acertou aí com o Palmeiras, né? Acho que nesse momento, essa é a minha opinião,
ele não faz falta nenhuma no Flamengo. Bom, e continuando. Então, o Palmeiras acabou empatando o jogo com o Grêmio. E aí, mesmo o Bahia vencendo o jogo, o Palmeiras, com esse empate, passou o Bahia. Porque o Palmeiras ficou com os mesmos 27 pontos do Bahia e os mesmos 27 pontos do Botafogo. E o Bahia está na 4ª colocação. Está na 4ª colocação por quê? Vou pegar o óculos aqui. Apesar que o óculos está embaçado com a maravilha. Eu vou tentar dar uma desembaçada aqui. Pegar uma camisa aqui. Rapaz, eu estou precisando fazer óculos. Vou marcar para ir lá no oculista para me fazer um óculos. Mas é que eu também, meu irmão, eu não tomo cuidado nenhum com óculos. Nenhum com óculos. O meu óculos bate em tudo quanto é lugar. O óculos já está todo arranhado. A minha mulher me dá cada esporro. Mas vamos lá. O Bahia está com 8 triunfos, 3 derrotas, 3 empates, fez 23 gols e sofreu 16. Tem um saldo de 7. O Palmeiras tem os mesmos números, só que tem 20 gols. O Palmeiras fez menos gols do que o Bahia, só que sofreu menos. O Bahia tomou 16 gols, o Palmeiras 11. O saldo do Palmeiras é 9. Por isso o Palmeiras está na frente do Bahia. E o Botafogo está na frente do Palmeiras porque o Botafogo fez os mesmos números de gols do Bahia, 23. E tomou 14. Tomou mais gols que o Palmeiras, porém fez mais. E aí o Botafogo é o segundo colocado, também com saldo de 9. Então o que está diferenciando o segundo, o terceiro e o quarto colocado, que nesse caso é o Bahia, é o saldo de gols. O saldo de gols do Bahia é inferior a de Palmeiras e Botafogo. Bom, ainda tem jogos rolando nesse momento que eu estou gravando, ainda tem jogos rolando, mas não tem nada a ver com a parte de cima da tabela. É lá embaixo da tabela. Fluminense Internacional, Fluminense lá embaixo, Internacional pelo meio da tabela, e Corinthians e Vitória, que jogam na parte de baixo da tabela, realmente na zona de rebaixamento. Então o Bahia termina a rodada na 4ª colocação no G4, a 3 pontos do líder, que é o Flamengo, que tem 30. E o Juventude está aqui na 13ª rodada, na 13ª colocação, com 16 pontos, em 13 jogos. Tem um jogo a menos do Juventude, né? Está com 16 pontos, mesmo número de pontos do Criciúma, só que o Criciúma tem um saldo 0 e o Juventude tem um saldo menos 4. Pode ser ultrapassado por alguém? Bom, se o Vitória, que está jogando, vencer, o Vitória acho que está perdendo para o Corinthians, se eu não estiver enganado. Cara, deixa eu até dar uma olhada aqui. Ver se é isso mesmo que está acontecendo. Deixa eu até dar uma olhada. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quanto é que está. O Corinthians está ganhando do Vitória de 2-1 e Fluminense Internacional estão empatando. Bom, o Corinthians 2-1. Bom, o Corinthians está indo para 9 pontos, não. Está errado. Está errado, cara. O Corinthians tem... Deixa eu pegar aqui. Para ver se essa tabela é melhor, porque a tabela que eu estou olhando aqui é uma furada. Não, isso aqui não. Não tem. A tabela que eu estou aqui tá errada, que está aparecendo. Agora apareceu certo. Não. Tá errado. O Corinthians aqui o Corinthians está indo. Tem ainda 12 pontos. Bom, não passa o Juventude. Juventude tem 16 ou 6. Para continuar, ninguém passa o Juventude. Então, o Juventude vai terminar a rodada na 13ª colocação, fora da zona de classificação. Aí vamos aqui para o jogo. O Bahia deu 8 chutes em direção ao gol. 8. O Juventude, 1.
Ao total de chutes, o Bahia deu 16, o Juventude 7. O Juventude até começou melhor. Teve um momento da partida no primeiro tempo que o Juventude tinha 5 chutes e o Bahia apenas 2. O Bahia tem um estilo de jogo predominante, né, de posse de bola, de condução do jogo. O Juventude se defendendo e tentando sair na velocidade. E assim foi o primeiro tempo, aonde parte do primeiro tempo houve um certo equilíbrio, né? Mas depois teve uma predominância do Bahia. Só que o Bahia estava encontrando uma certa dificuldade, porque o Juventude estava fazendo bom bloqueio, porém, já no primeiro tempo, o Juventude, quando marcava, estava entrando muito dentro da área. E na frente da área estava ficando espaço. E o Bahia explorou pouco esse espaço que estava na frente da área. O Everton Ribeiro tentou dar um chute, que foi bloqueado, mas ali na frente da área, quando o Bahia atacava com velocidade, o Juventude recuava e estava dando esse espaço. E no primeiro tempo, o Bahia aproveitou pouco esse espaço em frente da área. Mas o Bahia terminou melhor. Melhor, chutando mais, criando mais, tendo opções de gol, mas faltou entender que ali naquele pedaço era o caminho do triunfo. E aí vai para o segundo tempo, o Bahia terminou melhor, vai para o segundo tempo, o Bahia vai para cima e aí começa a entender que naquele espaço, porque o que estava acontecendo? Que o Bahia fez a leitura correta, na minha opinião, e isso aí definiu o jogo. Primeiro, o Bahia foi superior quase que o jogo inteiro. Teve uns 2 momentos no primeiro tempo e no segundo que teve um certo equilíbrio. Mas o restante foi do Bahia. E o Bahia entendeu que quando o Juventude recuava, a sua linha defensiva entrava dentro da área. Só que o meio-campo do Juventude estava deixando um espaço na tal da entrelinhas. E era justamente esse espaço na frente da área que o Bahia não explorou no primeiro tempo, mas no segundo tempo explorou. E aí um passe do Caio Alexandre, o Everton Ribeiro estava onde? Na entrelinha, entre a zaga e o meio. Dominou, olhou, passeando, gol. Talvez se tivesse explorado mais isso no primeiro tempo, tinha saído na frente já no primeiro tempo. E aí faz 1-0, o Juventude tenta criar algumas situações, tenta ir para frente um pouco na força. O Roger faz algumas mudanças, mas logo na sequência que faz as mudanças, toma o segundo gol do Cauli. E aí os jogadores vão lá, abraço, comemorar, porque o Cauli deu realmente uma oscilada. E aí foi o Bahia controlar o jogo. Poderia ter até aumentado o placar, poderia ter sido um 3-0, não seria absurdo algum se fosse um 3-0. E aí controlou o jogo até o final. Aí você pega aqui, posse de bola, foi mais posse de bola do Bahia. O Bahia também fez mais faltas que o Juventude. Não era para ser, não era para o Bahia fazer mais faltas pelo estilo de jogo, não era para fazer mais faltas. Cartões amarelos, o Juventude teve 4, o Bahia nenhum. Cartões vermelhos, nenhum. Impedimentos, 2 para o Juventude e apenas 1 para o Bahia. Óbvio, o Juventude não deu contra-ataque para o Bahia, muito pouco. Escanteios, 7 para o Juventude, 6 para o Bahia. E defesas, 6 do goleiro do Juventude e apenas 1 defesa do goleiro do Bahia. Predominância do Bahia, como todos imaginavam, como tinha que ser. Qualquer coisa um pouco fora disso aí seria fora do planejado, do que se esperava, e o Bahia triunfa com autoridade e com normalidade, na minha opinião. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais. Valeu, fui!